Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, eu quero tratar com os senhores daquela nossa série de vídeos filigranas doutrinárias. Eu quero abordar algo que eu até parei de ver com os senhores, que acompanham aqui o canal, o curso, de forma seguida. Eu costumava indicar para os senhores a revista de processo que é da editora RT, Revista dos Tribunais. Eu vou apresentar para os senhores os artigos que foram publicados no volume de número 299. O volume de número 299, ele é de janeiro de 2020. Então é o que tem de mais recente aí, relacionados a artigos científicos relacionados ao direito processual civil, tá certo? Então vamos lá. Primeiro artigo. Da ação de impugnação à deserdação no direito processual civil brasileiro, o artigo de Carlos Eduardo Minoso Polito. Resumo, eu não vou ler todos os resumos não, tá? Os maiores eu vou deixar para que os senhores efetuem pausa no vídeo e leiam com calma. O presente artigo procura investigar o cabimento da ação de impugnação à deserdação no direito processual brasileiro frente ao sistema esculpido pelo Código Civil. Próximo artigo, Democracia e Forbearance, reflexões acerca das regras implícitas no jogo democrático. Artigo de Jorge Zabu. O presente artigo se propõe a identificar as notas distintivas da democracia na sua encarnação contemporânea, com ênfase na proteção das minorias contra as maiorias políticas eventuais. Para tanto, resgata-se a noção de accountability como dever de prestação de contas imposto aos governantes pelo povo e introduz-se o conceito de forbearance, entendido como a abstenção de atitudes autocráticas e o respeito às regras implícitas a todo e qualquer regime democrático. Por fim, conclui-se que, somado a esses dois elementos, é preciso que se resgate um common ground entre os diferentes setores do espectro político, assentado no valor intrínseco da vida humana e no chamado para a responsabilidade pessoal. Próximo artigo. Defesa coletiva de direitos individuais homogêneos. A legitimidade do Ministério Público na liquidação e execução de sentenças condenatórias genéricas. Artigo de Carolina Trentini Schwenkel. Resumo, contrariando o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o presente artigo tem como objetivo enfrentar o tema da legitimidade do Ministério Público para propor a liquidação e execução de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva em defesa de direitos individuais homogêneos, com fundamento na interpretação teleológica e extensiva da Constituição Federal e na concretização dos princípios do acesso à justiça e da efetividade da jurisdição. Próximo artigo.
repensando os dogmas da publicidade e do sigilo na deliberação na Justiça Brasileira, artigo de Alexandre Freitas Câmara e Felipe Barreto Marçal. Resumo: o presente trabalho pretende trazer algumas considerações acerca da publicidade e do sigilo das deliberações judiciais, a fim de questionar se o nosso modelo de hiperpublicidade das deliberações é, de fato, o melhor e mais adequado à nossa realidade e à qualidade dos julgamentos, bem como se é possível, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, caminhar para as deliberações secretas. Próximo artigo. Falta e nulidade de citação de litisconsorte passivo necessário. Consequências da existência ou não da relação processual. Artigo de Osmar Mendes Paixão Cortes. Resumo: o estudo é dedicado à análise das consequências da falta e da nulidade de citação de litisconsorte passivo necessário. Próximo artigo. Os juizados especiais federais e as ações anulatórias de ato administrativo federal. Uma releitura do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei 10.259 de 2001, à luz da doutrina das ações de Pontes de Miranda, artigo de Francisco de Barros e Silva Neto. Resumo: o presente ensaio aborda a competência dos juizados especiais federais brasileiros, especificamente o dispositivo legal que afasta desse sistema as ações anulatórias de ato administrativo federal, analisado com vista à teoria das ações de Pontes de Miranda. Próximo artigo. A Cassação e o Superior Tribunal de Justiça Brasileiro, artigo de Leonardo Carneiro da Cunha. Resumo: o ensaio examina a Cassação e faz uma comparação entre ela e as funções desempenhadas pelo Superior Tribunal de Justiça Brasileiro no julgamento do recurso especial. A partir da demonstração de alguns casos, observa-se que o STJ brasileiro tem atuado como verdadeira Corte de Cassação, contrariamente às Cortes de Cassação da Itália e da França, que, por força de mudanças legislativas, passaram a julgar o caso, em vez de simplesmente cassar a decisão. Próximo artigo. Os atributos da obrigação inadimplida para a cobrança em ação monitória, a necessidade de certeza, liquidez e exigibilidade. Um artigo de Anselmo Prieto Alvarez e Augusto Jorge Cury. Esse resumo eu vou deixar para os senhores para evitar que o vídeo fique demasiadamente extenso. Eu vou ler somente a primeira frase. O presente artigo aborda a problemática inerente aos atributos que devem permear a obrigação inadimplida para que seja possível sua cobrança pelo procedimento especial da ação monitória. E os senhores, os interessados, podem dar pause no vídeo para efetuar a leitura do restante do resumo. Próximo artigo. Justiça multiportas. Uma análise da mediação no novo Código de Processo Civil Brasileiro. Artigo de Clara Araújo Salim e Júlio Pinheiro Faro Homem de Siqueira. Resumo: o artigo analisa um dos mecanismos adotados pelo processo civil contemporâneo para a solução não judicializada de conflitos, a mediação. Nesse sentido, demonstra-se como o ordenamento jurídico brasileiro regulamentou o tema e a importância desse instrumento, não para desafogar o judiciário, mas para trazer soluções justas que sejam aceitas pelas partes envolvidas. Próximo artigo. Os precedentes no CPC de 2015 e a tendência de uniformização da jurisprudência, estudo de caso, análise de julgados e perspectivas positivas. Artigo de Fernando da Fonseca Gajardoni e Sofia Ribas Ortigosa Leite. Resumo: o presente artigo prestou-se a analisar uma das inovações mais importantes do Código de Processo Civil de 2015, a introdução de uma sistemática de precedentes voltada à uniformização de jurisprudência. A partir da valorização dos conceitos de unidade do direito, segurança jurídica e isonomia, o novo diploma processual civil estabeleceu importantes disposições no sentido de garantir a observância dos precedentes pelos juízes e tribunais. Com base na análise jurisprudencial do tema, busca-se averiguar até que ponto as intenções do legislador foram alcançadas. Próximo artigo. Sobre a eficácia probatória da sentença. Artigo de Carlos Frederico Bastos Pereira. Resumo: o presente ensaio analisa o tema da eficácia probatória da sentença no processo civil brasileiro. Defende que a sentença como meio de prova é admissível como prova atípica
e que os juízos de fato contidos na sua fundamentação podem ser utilizados em outro processo como elementos de convencimento do julgador, de acordo com o princípio da persuasão racional. Próximo artigo. A inefetividade ou efetividade das medidas executivas atípicas no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Artigo de Rodrigo Buck Calderari e Fernando da Fonseca Gajardoni. Resumo: o artigo pretende investigar como o TJ de São Paulo operacionaliza a cláusula geral presente no artigo 139, inciso 4 do CPC de 2015, verificando em que medida realiza o ideal de efetividade que motivou a ampliação da regra da atipicidade das medidas executivas para as execuções por quantia. Pretende ainda avaliar os impactos da maior liberdade conferida ao juiz na execução em termos de racionalidade jurídica, observando principalmente se a essa liberdade corresponde o necessário reforço na fundamentação judicial, bem como se há produção de resultados concretos no plano prático, a partir do estudo de alguns casos em que deferidas medidas executivas atípicas. Próximo artigo. Entre autoridade, método e argumento, uma proposta para a superação dos precedentes. Artigo de Cristiano Duro. Resumo: o presente trabalho pretende revelar o sentido de vinculação ao se tratar de precedentes judiciais, buscando estabelecer uma relação entre precedentes e vinculação para perquirir sobre a possibilidade de superação dos precedentes a partir das diferentes influências epistêmicas de vinculação. Apropriando-se do método crítico hipotético, serão enfrentadas as formas de superação do precedente e suas eventuais aporias, para, ao final, apresentar uma proposta de superação dos padrões decisórios, capaz de adequar o sistema de precedentes do Código de Processo Civil à Constituição. Próximo artigo. Algumas controvérsias em torno da tutela provisória regulada no CPC de 2015 e as possíveis soluções. Artigo de Daniel Penteado de Castro, Guilherme Toshiro Takeishi e Letícia Arenal. Resumo: a tutela provisória no novo CPC sofreu diversas alterações, gerando o debate na doutrina e na jurisprudência sobre a aplicação do Instituto nas diversas hipóteses de casos concretos. Propomos, neste breve ensaio, reflexões sobre os principais pontos de controvérsias, longe de esgotar o estudo do tema. Próximo artigo. Jurimetria e tecnologia, diálogos essenciais com o direito processual. Artigo de Dierle Nunes e Fernanda Amaral Duarte. Esse resumo é extenso, eu vou deixar para que os senhores efetuem a leitura, dando pausa na tela. Vou ler somente a primeira frase. Resumo: este artigo visa compreender a relação da jurimetria com o direito processual tecnológico, buscando, sobretudo, entender em que medida o uso do método estatístico poderia diminuir o congestionamento dos tribunais se relacionado aos meios integrados de resolução de conflitos, em especial a ODR. Próximo e último artigo, os embargos de divergência como meio de formação de precedente vinculante. Artigo de Rodrigo Cunha Lima Freire e Vinícius Silva Lemos. Resumo: o artigo se propõe ao estudo sobre os embargos de divergência na sistemática recursal disposta no CPC de 2015. Tratando-se de um recurso cabível somente nos tribunais superiores, o intuito de cabimento está na existência de divergência de entendimentos entre turmas de um mesmo tribunal superior, pacificando o entendimento. Este estudo propõe uma visão vinculante sobre a decisão formada no julgamento dos embargos de divergência no colegiado com autoridade cognitiva para tanto. Bom, meus amigos, com isso a gente termina a análise da revista de processo, dos artigos que foram publicados na última revista de processo, de janeiro de 2020, a revista número 299 da editora Revista dos Tribunais, RT, tá certo? Bom, então era isso que eu queria fazer com os senhores hoje. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.